Pronto. Sejam bem-vindas a essa live, da jornada, para compartilhar com vocês estratégias para que vocês possam ajudar seus filhos canhotos com os deveres de casa no dia a dia. E eu sou a Emanuela Correia, o tema de hoje é rotinas e hábitos da escrita para criança canhota. Eu quis compartilhar esse conhecimento com vocês, porque eu sei que é muito importante agora que estamos em casa, ajudando as atividades aula online, mas os pais estão em casa de qualquer maneira, fazem algumas atividades, né, atividades de arte, então é sempre bom a gente conhecer quais são as técnicas que são apropriadas para a criança canhota. Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre hábitos e rotinas, porque é muito importante que a gente entenda que quanto mais cedo a gente instituir, sentir, e mais dificuldade, e menos dificuldade ela vai ter no futuro para ter que aprender boa para ela, né? Então, por que eu escolhi hábitos e rotinas de escrita pré-estabelecidos? Bom, quando a gente não ajuda a criança previamente com as técnicas corretas, ela começa a escrever e ela pode se sentir muito desconfortável. Então, quando a gente garante, quando a gente estabelece rotinas prévias, isso traz mais tranquilidade, mais conforto para a criança. Isso faz com que ela possa escrever com mais tranquilidade e, a partir daí, ela possa também ter mais prazer em escrever, que a gente sempre deseja que a criança se sinta confortável com a escrita para que ela possa aprender outros conteúdos e usar a escrita como instrumento. Porque, no fundo, a escrita é um instrumento para que a gente aprenda outras coisas, para que a gente reproduza outros conhecimentos, e a escrita não pode ser um motivo de desconforto. Eu queria dar as boas-vindas à minha sobrinha, que disse que está aqui. Oi, tia Manu, eu, Letícia, estou assistindo também. Que bom, Lê, que bom que você está aí. Então, veja só. É muito importante aqui, continuando, né? Porque se a gente não ajudar e não criar essas rotinas, esses hábitos com a criança canhota, o que pode acontecer é que ela já vai começar a escrever de uma maneira que é desconfortável, e isso vai trazer muita frustração. E quando isso traz muita frustração, a criança fica muito cansada, a criança pode ficar irritada, pode não querer participar da atividade, né? Participar daquele momento da escrita com a mesma disposição. E qual é o melhor momento para a gente instituir os hábitos e as rotinas positivos para a criança canhota? Eu sempre recomendo que a gente faça isso antes de começar a escrita. Então, a gente vai fazer toda uma preparação para que a rotina da criança seja estabelecida antes dela começar a escrever, para que ela possa manter os bons hábitos desde o começo. E como é que a gente pode fazer para que a criança esteja preparada para escrever da melhor maneira, da maneira mais confortável, mais tranquila para ela? A gente precisa prestar atenção em alguns pontos. O primeiro ponto é a posição da mão. Isso é muito importante. Prestar atenção se o punho da criança, quando ela vai escrever, está reto. Se a criança, antes de escrever, ela não lembra que ela precisa manter o punho reto, ela já vai começar a escrever com o punho torto, ou ela vai fazer algumas outras posições que não são confortáveis. Isso pode fazer com que, depois que ela já começou a escrever, ela não lembre que ela precisa manter o punho reto. Então, nesse comecinho, quando a criança está começando a aprender a escrever, ou até crianças que já escrevem, mas que ainda não são adolescentes e criaram suas técnicas próprias, é importante que a gente ajude a criança, principalmente nesse momento que a gente tem mais tempo com a criança, a gente tem mais possibilidade de observar como ela está escrevendo. Então, antes, a primeira coisa que a gente vai observar é a posição da mão. E se a criança está mantendo o punho reto e se ela está mantendo o punho abaixo da linha de escrita. Porque se a criança mantém a mão em cima da linha, ela vai passar a mão sobre o que ela escreveu. E ela vai terminar sujando a mão quando ela escreve de caneta ou se ela está usando canetinha. Por isso é muito importante que ela mantenha a mão abaixo da linha de escrita para que ela possa ver o que ela escreveu e não sujar a mão. Então, a primeira coisa da criança que a gente precisa prestar atenção, posição da mão. A segunda coisa é a posição do papel. A posição correta do papel para uma criança canhota é paralela ao braço esquerdo. Esse é o jeito em que ela vai manter as letras na linha, ela vai conseguir ver o que ela escreve, ela vai conseguir manter o punho esticado.
É por isso que é muito importante prestar atenção também na posição do papel. É a posição do lápis. Então, vamos relembrar quais são as coisas importantes que nós falamos até agora. Então, na rotina, a gente vai primeiro prestar atenção na posição da mão, lápis. Né? Então, antes da criança começar, isso tudo depende específica da criança, quais são os desafios específicos que ela enfrenta, e a partir daí, antes de começar, você já estabelece essa rotina para que ela consiga se organizar antes mesmo de começar a escrever. Então, a terceira coisa que a gente estava falando muito importante é observar como se ela fazer um relaxamentozinho simples antes de começar a escrever. É uma ginásticazinha, os dedinhos antes, aqui sobre como ativar. Eu quero compartilhar com você a teoria, as explicações, né, do que é importante ter uma rotina e um hábito prévio da escrita para a caneta, e os outros 15 minutos eu vou responder perguntas. Vocês podem falar a dúvida de vocês, compartilhar alguma experiência, e isso seria os outros 15 minutos. Então, se você tem alguma pergunta que você gostaria de compartilhar aqui comigo, ao vivo, com todo mundo que está aqui presente na live, sejam muito bem-vindos. É só me convidar daqui a uns 5 minutinhos, que é o tempo de eu terminar a parte teórica, e aí a gente pode tirar as dúvidas. Eu também, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou responder dúvidas que me foram enviadas por mensagem privada ou por e-mail. Queria lembrar vocês, o meu e-mail fiquem à vontade também, para tirar dúvidas, ou para fazer alguma pergunta. Cada criança é diferente, as necessidades, os desafios são diferentes, eu gosto muito de conhecer a história de cada um. Então, continuando, né, a gente já falou de por que a rotina é importante, vai garantir, né, a tranquilidade e o conforto, e qual seria um outro aspecto importante da gente prestar atenção na rotina também antes de começar. Seria separar materiais necessários para aquela criança. Então, algumas crianças, elas precisam usar um adaptador no lápis, porque esse adaptador vai ajudá-las a manter a posição correta dos dedos. Então, se a sua criança precisa de um adaptador, você já separa esse adaptador antes dela começar a escrever, desde o começo da escrita. Ela já possa usar o adaptador e superar esse desafio que é da posição. Então, o que eu sugiro é que eles tenham umas setinhas apontando sobre para que lado a letra deve girar. Então, se a sua criança tem essa dificuldade, esse desafio com relação ao sentido da letra, é tranquilo para a criança começar a prestar atenção nos desafios. Então, é importante para a criança que ela possa, né, já ter esses materiais separados para que ela prestar atenção nessa rotina e nesses hábitos da criança. Quando a criança está iniciando, aprendendo a escrever, é bom a gente, desde cedo, já começar a prestar atenção e manter a atenção rápida enquanto a criança ainda está aprendendo a escrita. Então, normalmente, em pouco tempo, às vezes você lembra a criança qual é a posição correta do papel, ela rapidamente já vai aprender. Mas existem alguns desafios que às vezes levam um pouquinho mais de tempo para a criança superar. Então, para estabelecer a rotina e para ela estabelecer um hábito correto, às vezes leva um pouco mais de tempo, a depender de se ela já estabeleceu um hábito ruim previamente. Então, quanto mais tempo a gente demora para começar a ajudar a criança, mais tempo demora para que ela aprenda a postura correta das mãos, por exemplo, do ombro, do corpo, de como ela mantém uma postura harmônica e adequada para escrever. Por isso que é muito importante a gente já observar, né, todas as necessidades da criança, depois a gente aprender quais são as técnicas específicas para aquele desafio que a criança está enfrentando, e quanto mais cedo a gente ajuda a criança, mais rápido ela vai aprender. Afinal, sempre é mais complicado para a gente modificar um hábito, né? Não sei se vocês lembram de alguma coisa que vocês aprenderam de um jeito e depois levaram, né, mais tempo para reaprender um jeito novo. Que, na verdade, esse jeito novo é um jeito que é melhor e mais adequado, mas que não necessariamente é o mais fácil porque você já adquiriu um hábito que não é hábitos, né? Veja só. Esses novos hábitos sempre fica mais difícil quando o hábito já está estabelecido.
Então, se você tem uma pessoa que já é adulta e já escreve com a mão, né, com a mão torta, que chama de mão de gancho, ou que segura o lápis de um jeito ruim, que dá calo para ela, que ela sente dor, mas que ela faz isso há 20 anos, às vezes 30 anos, é mais difícil que ela adote um jeito novo. Não é impossível. Passou um caminhão aqui. E vamos esperar um pouquinho. Então, eu já tive pessoas adultas que me procuraram pedindo ajuda com as técnicas e dizendo que, como sentiam muita dor, gostariam de ajuda para ter uma técnica nova. E eu ajudei, trabalhei com elas, ajudei elas, e elas relataram depois que conseguiram, mas com muito sacrifício e muito esforço. Normalmente, o que eu li nos livros é que em 2 semanas, se a criança vai fazendo a técnica correta, em 2 semanas ela já está, né, conseguindo fazer da maneira correta. Mas o que eu observo? O que eu observei ao longo desses 4 anos em que eu trabalho com criança canhota? Que não necessariamente em 2 semanas você vai conseguir superar um hábito equivocado, porque às vezes não depende só de você lembrar a criança de qual é a técnica correta. Às vezes ela precisa de alguma ajuda extra, né? Então, por exemplo, às vezes a criança precisa de um adaptador para o lápis. E se ela precisa de um adaptador para o lápis, ainda que é porque o dedinho dela, ela não está conseguindo fazer a postura correta, ou o dedinho está escorregando. Então, você pode repetir muitas e muitas vezes para aquela criança que ela deve segurar os dedos desse jeito, e ela não vai conseguir. Não é por falta de vontade. Às vezes é porque ela realmente está com o dedo escorregando no lápis. E se ela está usando um lápis, como vou mostrar para vocês, esses lápis escorregadios assim, ó, o dedo dela escorrega mesmo. Então, não é falta de vontade da criança, não é que ela não está te escutando, não é que ela está esquecendo, é que realmente fica impossível para ela segurar o lápis sem que os dedos escorreguem. E é por isso que nessa questão, essa é uma questão que eu faço questão de frisar muito, porque eu sei que o segurar o lápis termina sendo a etapa mais difícil para as crianças canhotas. Isso é o que eu tenho observado, que as crianças conseguem lembrar, por exemplo, a posição do papel é uma coisa que elas aprendem muito rápido, né? A posição da mão é uma coisa que elas também aprendem rápido, e a relaxar os dedinhos elas lembram, mas às vezes elas não conseguem, porque o dedo, na hora de escrever, escorrega no lápis. É por isso que não adianta só a gente lembrar a criança, a gente precisa também oferecer a ela meios que façam com que ela consiga adotar esse hábito novo, né? Então, por exemplo, no caso da criança, o que a gente sugere é ou comprar um adaptador, ou, se for difícil na sua cidade conseguir um adaptador, pegar uma borrachinha de penteado que se usa para fazer pulseirinha, amarrar a borrachinha aqui, ó, a 2 dedos da ponta do lápis, porque a borrachinha vai impedir que o dedinho escorregue. E quando o dedinho consegue controlar o lápis, a criança consegue manter a posição correta de segurar o lápis, por exemplo. Não é? Uma outra opção são os lápis que já vêm com umas bolinhas antiderrapantes. Aqui por todo o corpo do lápis tem umas bolinhas antiderrapantes que impedem que o dedo escorregue. E é por isso que é um lápis que eu acho muito recomendado para as crianças que estão em fase de alfabetização. Para as crianças menores, esses lápis mais grossos, mas sempre em forma de triângulo, são os mais adequados, porque ela consegue lembrar que ela mantém, né, os dedos segurando assim. Ela segura com o dedão e com o indicador, e ela sustenta o lápis com o dedo médio. Fica muito mais fácil para a criança conseguir, né, sustentar. Então, relembrando tudo que a gente conversou até agora. Quais foram, né, os pontos que a gente precisa prestar atenção sempre, Rita, quais são as rotinas importantes? Posição da mão, posição do papel, posição do lápis, separar os materiais necessários e lembrar de relaxar a mão. Tem um comentário aqui de Verônica. Oi, Verônica, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à live. Sinto muito por essa instabilidade da internet por muito tempo. Eu vou deixar o vídeo disponível na live, no Stories. Eu não sei se quando ele está no Stories vocês conseguem ver ele integral, mas eu vou ver se a gente consegue melhorar
essa internet. Inclusive, amanhã eu farei uma outra live, repetindo a live de ontem, porque tiverem alguma dúvida e algum comentário, vão enviando aqui, tá bem? Quiser também entrar ao vivo, seja bem-vindo. Agora eu já estou quase terminando aqui o que eu queria comentar. E uma coisa que eu queria antes compartilhar com vocês é que o que eu observo... Olá, Gabriel, tudo bem? O que eu observo é em que as pessoas, principalmente que as mães, quando estão ajudando as crianças canhotas, elas mais erram em não preparar antes a rotina da escrita da criança. Então, quando você não prepara e a criança já começou a escrever, fica mais difícil você interromper o trabalho dela para que ela adote a postura correta do papel, da mão, do lápis, né? Ou que ela preste atenção no uso dos materiais adequados. Então, e eu digo isso para vocês porque eu também já fiz isso, né? Como minha filha mais velha é canhota, já aconteceu comigo de ela começar a escrever e só depois lembrar de que eu tinha que ter ajudado ela nessa preparação, né? Que eu tinha que ter... Quando eu fiz um curso de pedagogia, né? Em pedagogia Montessori, e nesse curso, sempre a gente aprende que a criança, quando ela começa a trabalhar, né, a fazer o dever dela, ela precisa de concentração, ela precisa ser deixada ter o prazer de estar diante daquele conhecimento novo. Não é adequado em nenhum momento você interromper a criança. E é por isso que é tudo que você precisa dizer, você tem que dizer antes da criança começar a fazer a atividade. É por isso que eu falo para vocês isso e reforço que é sempre importante começar essa estrutura da rotina antes o mais cedo possível, né, para a gente poder ajudar a criança. Normalmente o que acontece é que os pais vão perceber quais são os desafios da criança quando ela já não é mais tão criança. Aí vão observar o desafio quando ela tem 12, 13 anos, que já é adolescente, que já começa a usar mais caneta e começa a se sujar. E aí é quando a própria criança também, o adolescente, também começa a perceber que às vezes dói algum lugar, o braço, o ombro, ou dói as costas. Do desafio é que ele percebe que ele deveria ter feito alguma coisa diferente que ele não sabe o que é. E é muito injusto, já que existem técnicas e que a gente pode ajudar as crianças a técnica adequada e a técnica que é confortável para ela, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu me sinto muito feliz de poder compartilhar com vocês, essas técnicas que eu aprendi, que eu ensinei para minha filha e que eu faço questão de compartilhar com muitos pais, com muitos professores. E também ajudei já crianças diretamente em algumas escolas que me contrataram. Então, é muito interessante quando você consegue, desde cedo, já observar a criança, preparar a criança, para que ela possa ter tranquilidade e conforto na hora que ela vai escrever, né? Então, isso para garantir que ela vai ter tranquilidade, que ela não vai se frustrar, porque ela já começa a escrever com mais tranquilidade, mais conforto, né? Então, vamos fazer essa preparação prévia, antes dela começar a escrita, para que ela tenha prazer na hora de escrever, que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. A gente garante que a criança consiga se desenvolver na escola, não só quando ela fica... não só com relação ao conteúdo, né? O conteúdo é fundamental para o conhecimento da criança, mas a maneira como ela adquire esse conteúdo também é importante. Então, muitas vezes, se a criança está lutando muito com um hábito ruim que ela tem, por exemplo, ela deixa de prestar atenção porque ela está tentando lidar com aquele hábito que ela adquiriu, né, da maneira de, por exemplo, de segurar o lápis, ou da maneira de manter o punho ou o cotovelo. Então, se ela adquirir um hábito que não é ruim, ela vai ficar lutando com aquilo, ao invés de estar prestando atenção no que ela deveria estar prestando atenção, que é o conhecimento que a professora está compartilhando com ela ali naquele momento, né? Se é o caso do dever de casa, por exemplo, às vezes a criança vai ficar muito frustrada, não vai querer continuar o dever, e isso tudo é negativo, né? Se a gente pode ajudar a criança para que ela tenha mais facilidade, né, e consiga fazer as coisas com mais tranquilidade, melhor. E já que a gente
tem o acesso, essa informação, para fazer com que a vida dessas crianças seja mais tranquila e mais fácil, não é? Esse é o objetivo, é tornar a vida da criança mais tranquila e mais fácil, né? Então, vamos aproveitar agora que nós estamos, nessa época, ajudando as crianças em casa, para que quando elas voltem para a escola, elas já tenham adquirido os hábitos corretos. Vamos aproveitar esse tempo em que nós ajudamos com as atividades escolares ou ajudamos com alguma outra atividade que seja prazerosa, de arte, de brincadeira, que ela vai construir alguma coisa. A gente pode aproveitar esses momentos para treinar a criança no hábito novo. Então, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo agora de ajudar as crianças, já que, infelizmente, como as faculdades de pedagogia não ensinam esse conhecimento, as professoras não estão preparadas para ajudar essas crianças em sala de aula. E fica também difícil para a gente, só com o dever de casa, ajudar a criança a adquirir um hábito, porque um hábito exige repetição. E por isso que esse período em que a gente tem ficado mais com as crianças em casa é um período importante e positivo para a gente já estabelecer os hábitos positivos. Essa semana, todas as lives que nós tivemos aqui no canal foram, nos canais, né, aqui no Instagram, no YouTube também, no Facebook, foram lives de observação. Nós falamos sobre os desafios, para que essa semana a gente possa observar as nossas crianças, perceber, né, o que ela está tendo dificuldade, é na hora de escrever, é na hora de cortar, e quais são os momentos específicos que a criança está enfrentando maiores desafios. Semana que vem nós vamos começar, então, com umas lives mais voltadas para as técnicas. Eu vou trazer aqui todos os dias técnicas específicas para você ajudar suas crianças. Amanhã eu vou disponibilizar a agenda de todas as lives da próxima semana, assim vocês podem se organizar de acordo com o assunto que é mais importante para vocês, o assunto que é necessário e adequado para o seu filho especificamente, não é? Então, amanhã também eu vou fazer de novo uma live, que foi a live que eu fiz ontem, com o assunto de maiores desafios para as crianças de 4 a 6 anos de idade. E por que eu vou repetir essa live amanhã? Ontem a internet estava muito instável. Eu não sei se hoje vocês estão... eu recebi um comentário mais cedo de que estava travando, eu não sei se agora ela continua travando, mas ontem, como ela estava muito instável, eu vou repetir, porque eu recebi muitos pedidos de pessoas de que eu repetisse a live de ontem. Então, eu vou repeti-la amanhã, e eu espero que vocês possam participar dessa live de amanhã, porque eu vou também falar sobre esses desafios das crianças de 4 a 6 anos, e aí na próxima semana, quando a gente for estudar as técnicas especificamente, a gente for conversar sobre as técnicas especificamente, vocês podem saber se elas são necessárias, adequadas para o filho de vocês, né, para o seu filho. É muito importante que você, então, essa semana, hoje e amanhã, se vocês puderem, já vão observando o filho de vocês, quando eles estão escrevendo. Observe, por favor, os dedinhos na hora de segurar o lápis, observe a mãozinha, né? Observe se eles estão conseguindo manter a mão abaixada, se estão mantendo a mão levantada. Eu recebi aqui a Jaque falando, né, que ainda está travando, né, Jaque? Eu sinto muito que a internet não está ajudando muito, né? Talvez eu vou pensar aqui hoje uma outra maneira de a gente transmitir essa live e para que a internet ajude, né? Para que vocês possam ter uma live mais coerente e vocês possam escutar as frases do começo ao fim. Então, é isso. O que eu queria hoje conversar com vocês era isso, né? Sobre hábitos e rotinas. Vamos começar o mais cedo possível a ajudar as crianças. Vamos estabelecer a rotina antes da criança começar a escrever. Vamos observar todos os aspectos que são difíceis para elas hoje, para que a gente, antes delas começarem a escrever, a gente possa dizer para elas, lembrar para elas, né? Com delicadeza, sem fazer disso também uma coisa muito grande, só lembrá-la, olha, vamos fazer o exercíciozinho para relaxar os dedinhos, vamos lembrar de manter os 3 dedinhos, ajeitar o papel, manter o punho esticado. Então, né, vamos aproveitar hoje, amanhã, para a gente observar tudo isso
E semana que vem a gente entra especificamente nas técnicas, tá? Se vocês podem já me mandar algumas perguntas, eu já recebi, por exemplo, uma pergunta hoje muito interessante sobre letras espelhadas. Eu não sei se a sua criança enfrenta essa questão da letra espelhada. Amanhã, na live de amanhã às 12h15, eu vou tratar especificamente quais são as técnicas que a gente pode usar para ajudar a criança nessa questão da letra espelhada. Se vocês tiverem outro aviso para vocês em que live que eu vou tratar do assunto que vocês estão me perguntando. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu gostaria de convidar vocês para fazer parte do grupo do Telegram. Eu tenho um grupo do canal Canhotopia no Telegram, em que eu compartilho alguns vídeos que eu posto, eu compartilho alguns assuntos que eu me lembro que são interessantes. Às vezes, quando eu termino a live, eu complemento alguma coisa lá no grupo do Telegram, ou às vezes eu faço um resumo de tudo que a gente conversou na live. Por isso que eu convido vocês a fazer parte. O link de acesso para o Telegram, ele está na bio do Instagram, mas uma outra maneira de você entrar, você entra direto no Telegram e você procura por canal do Canhotopia. Então, você vai encontrar, junte-se a nós lá no canal, ao ter sua presença lá, estabilidade da internet, e até amanhã.